Olá, camaradas. Eu sou o João Batista, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Vamos iniciar o nosso Hora da Boia Cash e falar hoje sobre o tarifaço que o governo americano está aplicando não só no Brasil, mas também no Brasil, né? Estamos hoje aqui com o companheiro Sérgio Leite. Serginho é vice-presidente da Força Sindical e presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo. Serginho, se apresente, fique à vontade e seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Hora da Boia. Bom, obrigado, João Batista. Primeiro é um prazer estar participando aqui do Hora da Boia Cast, né, no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Antemão, mandar um abraço ao nosso grande guerreiro, grande companheiro Ratinho. Cumprimentar você, João Batista, aí pela iniciativa. E você já disse aí, eu sou vice-presidente nacional da Força Sindical e presido a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Fertilizante, Plástico do Estado de São Paulo. E estamos aqui à disposição para dialogar um pouquinho sobre esse desafio para os brasileiros e as brasileiras em relação à economia, em relação a esse tarifaço aí que o governo americano quer submeter o povo brasileiro. Serginho, é exatamente esse nosso bate-papo hoje, para a gente dialogar sobre essas questões do tarifaço. Inicialmente, o Trump, quando assumiu, ele começou a taxar não só o Brasil, mas várias nações mundo afora, né? E houve algumas reações, né, de algumas nações, chinesa e por aí vai. E o Brasil aparentemente tinha acomodado-se, né? Agora, para nossa surpresa, vem essa nova proposta de tarifa a partir do 1º de agosto, e com aquela carta que tem um cunho político, uma parte da carta tem um cunho político muito... que para a gente é ruim, né? Porque o presidente Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, né? E não presidente do mundo. Isso aí. E me parece que ele quer estender isso para o resto do mundo, ou seja, fazer aquilo que eles querem que o mundo faça. Como é que você vê isso? Como é que você... Bom, primeiro assim, né, eu comentava há pouco, né, quando pessoas, de certa forma, me parece até desequilibradas, assumem postos tão importantes, né, dentro do planeta, isso é um perigo, né? Perigo para a democracia, perigo para as pessoas, né? E o que os Estados Unidos está fazendo, ele, na verdade, está quebrando todas as regras comerciais do planeta, né? Então, é aquela história de Estados Unidos em primeiro lugar, a América em primeiro lugar, querendo submeter todos os países à sua própria vontade, né? Fez isso com a China, depois negociou, fez com o México, com o Canadá, com outros países e agora com o Brasil, né? E o Brasil ele teve um elemento político em torno disso, que é invadir a nossa democracia e invadir a nossa soberania nacional, né? Que é tentar vincular decisões do Supremo Tribunal Federal como sentido dele rever ou negociar tarifas diferenciadas daquelas de 50%. Então, acho que a primeira providência que o governo brasileiro fez de forma correta, falou, a nossa soberania nacional é inegociável. Nós temos divisão de poderes, nós temos um judiciário autônomo, um governo federal e um Congresso Nacional. Então, acho que essa mensagem é muito importante e acho que todo dia nós temos que reforçar isso, né? Um país que possa colocar em xeque essa soberania, não há razão de existir. Daqui a pouco nós voltamos a ser colônia de outro país. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é que, vou falar o nome aqui porque é público, o deputado, até agora deputado Eduardo Bolsonaro, está prestando um desserviço não é o governo do presidente Lula, ele está prestando um desserviço ao povo brasileiro, ao empresariado brasileiro, aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, impondo e tentando condicionar uma questão do tarifaço para
um benefício particular da família dele. Quer dizer, em troca de um benefício particular, ele está prejudicando uma nação e um povo. Então, para a gente até distinguir, realmente, esse é um antipatriota. Ele está trabalhando contra a nação, contra o Brasil, contra os brasileiros. Agora, além disso, eu acho que ele é mais um bobo da corte. Porque os Estados Unidos sabe muito bem o que ele está querendo, né? Ele está incomodado com o nosso sistema PIX, que concorre com a Visa, que concorre com a Mastercard, com os cartões de crédito. Ele está de olho na nossa questão dos recursos naturais, que agora está aparecendo, né? O Brasil tem terras raras, então Estados Unidos está de olho nisso, né? Está de olho, claro, na nossa democracia, na nossa economia, na nossa organização do bloco econômico, que é o BRICS, né? E a fala, o fortalecimento desse bloco comercial, que começou com 5 países, hoje já tem mais 8 membros e 11 parceiros, quer dizer, ele representa 50% da população do planeta Terra. Então, é isso que está em jogo, né? A geopolítica comercial, a geopolítica do mercado internacional. Agora, João Batista e todos que nos assistem aqui, esse é o jogo do perde-perde, não é o jogo do ganha-ganha, né? É por isso que eu tô na linha ainda de muito confiante, ainda que teremos alguns problemas e teremos em relação a isso, em relação a essa relação com os Estados Unidos, mas ainda eu acredito muito no processo de diálogo e num processo de construção de uma outra relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, entre BRICS e União Europeia, entre Mercosul e União Europeia, enfim, que a gente tenha mercados, né, que sejam inclusivos, né, que dê oportunidade para todos os países dividir riqueza e não concentrar a pobreza em determinados lugares e a riqueza ficar para poucos e em poucos lugares. Acho que nós acreditamos muito nisso. É por isso que as centrais sindicais estão sendo também propositivas nessa questão do tarifaço. A gente conhece já como é que funcionam os americanos, né? Porque primeiro eles pensam nos americanos, em segundo americano, terceiro americano, quarto americano. Se sobrar um tempinho, quinto pensa no americano também. A gente sabe como é que isso funciona. E eles têm sempre uma forma de intervir no mundo. Na verdade, são 3 formas de intervir no mundo, né? Primeiro, pela cultura, né? Filme, música, e a gente dá corda para isso e contribui para essas questões. Segundo, é a questão da economia. Se não funcionar, eles vão para a guerra. Às vezes direto, às vezes indireto, como está acontecendo agora em Israel, e principalmente Israel. Mas assim, com essa situação nova agora, porque eles estão dizendo, vamos taxar os produtos brasileiros. Eles estão taxando os produtos brasileiros, indiretamente também taxando os americanos, né? Porque quando o produto nosso sai daqui a um X valor, que chega lá com 50%, quem vai pagar são eles, né? São os americanos, não são os brasileiros. Exatamente. Eu acho que o nosso grande problema nós vamos ter aqui em função do volume que a gente fornece para eles, que a gente exporta para eles, né? Mas eles estão taxando os americanos. Esse é que acho que eu... Não tenha dúvida, já me parece que, exemplo, café, que já subiu, né, demasiadamente o preço lá nos Estados Unidos, suco de laranja, que já subiu demasiadamente nos Estados Unidos, e outros produtos, né? E não é assim, bom, não vai comprar café do Brasil, vai comprar, não. Que país que tem a estrutura de pronta tem. Entrega para café? Então, por isso que nós falamos, essa questão da comercial é o jogo do perde-perde, né? E tem mais, João Batista e todos que nos assistem, mais um elemento que eu não podia esquecer. O Brasil, como o Brasil e o restante do mundo, ele está tentando ter algum tipo de regulação das big techs,
né? Fundamental, né? É fundamental. Isso daí ela influencia no comportamento das pessoas, influencia na democracia, influencia na vida das pessoas. E aí nós estamos vendo o que tem acontecido, né? O que eles não querem é falar, ó, pode acontecer, esse é um mundo sem lei. Ali pode acontecer tudo, pode criança se matar, pode ter qualquer tipo de ofensa, pode ter qualquer tipo de pornografia infantil, pode ter qualquer coisa, mas nós, Big Techs, não somos responsáveis. Né? Isso é problema de vocês. Tudo no Brasil é regulado. Exato. Não é que é regulado, mas tem que ter. Tem limite. A sociedade é organizada e as leis é oriunda do comportamento Sim. da sociedade. Então, é um outro problema, né? Dos americanos serem contra qualquer responsabilização. Tanto que o Trump assumiu, a primeira coisa que ele fez foi falar, olha, vocês não são mais responsáveis por conteúdo para as Big Tech lá. Né? Aí você olha na primeira fileira da posse do Trump, quem que estava lá, né? As Big Techs, a Space, o Elon Musk. Então, isso eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem qual é o jogo. Não é simplesmente se vai taxar, simplesmente a taxação de 50%. É, na verdade, uma retaliação a coisas que nós precisamos fazer no nosso país com a nossa soberania, com a nossa democracia. Né? E eles não querem isso, eles não querem essa regulação, eles incomoda o sistema PIX, por exemplo, incomoda porque agora ainda mais vai ficar mais incomodado porque agora não. Acho que a partir da semana que vem, ou bem breve, o Pix vai poder fazer parcelamento, coisa que a gente fazia no cartão de crédito. Então, essas coisas que tem incomodado. Né? Então, mas certamente os Estados Unidos vai perder, tem muitas empresas que remessa de empresa para empresa, uma empresa com sede de capital americano com sede do Brasil, que às vezes recebe uma matéria-prima do Brasil para produzir lá e trazer de volta aqui. Essa taxação vai custar mais caro para todo mundo, para eles e para nós. Então, por isso que ainda, se houver um bom senso, que é um pouco difícil pedir isso do governo americano, mas se houver um bom senso, nós acreditamos que haverá esse diálogo, talvez não agora até dia 1º. Eu acho que é outra coisa que nós precisamos ter claro. Dia 1º não é o dia fatal, é o dia que pode acontecer e depois você tem uma revisão da negociação de relação comercial, como tem acontecido com vários países nessa questão dos americanos. Então, eu acho que nós estamos acreditando muito na postura do governo brasileiro. Estamos abertos à negociação, de dialogar, de conversar. Então, acho que... E nós, volto a dizer, nós fizemos até uma proposta aqui que nós entregamos aqui para o vice-presidente da República, para o governo federal, e dissemos muito claro para o governo, olha, nós não queremos ser chamados nesse debate a hora que estiver arrebentando a corda. Pronto, né? Não, e a hora que estiver, eventualmente, arrebentando a corda em alguns setores. E nós temos experiência para ajudar. O movimento sindical tem experiência na superação de crises, como a gente superou crises da Covid-19, que asseguramos milhões de empregos com acordos coletivos, mas tem que ter participação do Estado brasileiro. Então, foi isso e outras propostas que nós fizemos em relação a essa questão do tarifaço, mas, claro, pensando também em institucionalizar um fórum um pouco mais com participação dos trabalhadores, exatamente, para olhar um pouco essa coisa do mercado internacional. Até porque essas crises, eu acho que não é a primeira e não vai ser a última, essa crise de relação de blocos econômicos em relação comercial. Então, acho que o governo tem que estar preparado e nós queremos estar participando disso. Nós vimos ontem a declaração do secretário americano falando que alguns itens que eles não fabricam, que eles não produzem, pode ser inclusive alíquota zero, né? Exatamente. Né? Então já começa a mudar um pouco o discurso. E eu acho que duas coisas importantes que o governo brasileiro está fazendo, seja meu ver, sei que você pensa sobre isso, duas ações importantes.
A primeira, naturalmente, conversar com o mundo, né? Poder efetivamente dizer assim, olha, nós precisamos ter parceria com a China, com o Vietnã, com a Rússia, com os Estados Unidos, mas é como a gente fala no nosso dia a dia na porta de fábrica, que a empresa que fornece 90% para um cliente só, ele pode ter problemas de toda a ordem. Então façam um pouco para cada cliente, se der dor de barriga nenhum, você não quebra a tua empresa. Então, o Brasil não pode ser diferente disso. Tem que exportar para vários países, ter relação com vários países. E eu vejo que o governo brasileiro está fazendo muito bem isso. Muito bem lembrado, João Batista. A outra coisa que eu acho que é importantíssima, que o governo brasileiro está fazendo, é quando eles declararam ou mandaram a carta dizendo que vão taxar aquele negócio todo, o governo brasileiro, olha, estamos dispostos a conversar. Já formou aqui um grupo para discutir, para negociar, capitaneado por uma pessoa experientíssima, né? Competente, que é o vice-presidente, e está à frente dessa negociação. Diz, olha, estamos dispostos a negociar. Na outra ponta, o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, está dizendo, olha, nós estamos com os planos prontos para que, se efetivamente acontecer, a gente poder dizer, olha, vamos começar por aqui. Nós sabemos que esta relação que temos com outros países, quando você tem uma relação, esta sobra que nós falamos aqui que vai acontecer, do que teoricamente o americano ia comprar, para você desenvolver um novo projeto com outro país, não é tarefa de hoje para amanhã. Então o governo precisa ter um mecanismo, uma proposta, para pelo menos por um período, dizer, olha, vamos por aqui, podemos ajudar dessa maneira. Porque eu acho que o grande problema que nós estamos vendo hoje, Serginho, é a incerteza, é a dúvida. Isso. A dúvida. Porque o governo está dizendo, vamos negociar, vamos conversar, se não evoluir, nós temos mecanismos para poder ajudar de alguma maneira, pelo menos alguns segmentos que serão mais impactados nesse primeiro momento, mas que a gente possa efetivamente não deixar as empresas brasileiras quebrar em função disso, até que a gente consiga novos parceiros para esse excedente a gente mandar. Como é que você vê isso nesse cenário que o governo brasileiro está hoje? Importantíssimo, João Batista, porque, segundo, acho que é dados do Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, do ministro Alckmin, vice-presidente, nesses 2 anos e meio do governo Lula, se me falha a memória, foram 350 novos mercados abertos. 350 novos mercados. Agora, é claro, relação comercial não é do dia para a noite, como você bem disse. Ó, eu deixei de vender aqui, amanhã eu coloco essa mercadoria em outro lugar. Nem dentro do Brasil funciona assim, né? Então, acho que isso é uma questão estratégica que o Brasil tem que continuar perseguindo isso. Né? O Brasil tem que continuar nesse caminho, né? Fortalecendo blocos comerciais, né? Ainda que nós tivemos até algumas reticências no acordo Mercosul e União Europeia, mas é relação de blocos comerciais, né? O BRICS, a União Europeia, enfim, outros países, Japão, os países asiáticos, China e tudo mais. Então, acho que essa estratégia ela tem que continuar. E quanto mais diversificado forem as nossas exportações, mais uma certa estabilidade da relação internacional nós temos. Isso é um ponto. O outro ponto, me parece que o Ministério da Fazenda já tem feito, e já está na mão do presidente Lula, um plano de emergência, vamos dizer assim, para caso, olha, bom, entrou em vigor o tarifaço de 50%, temos setores que está posto, é público, setores... vamos dizer, apesar que eles falaram que o que nós não fabricar aqui, nós não vamos taxar. Então, provavelmente, café, suco de laranja, essas coisas, eles devem isentar, porque eles vão ser prejudicados lá. Mas aí você tem carne, você tem minério de ferro, você tem ferro, você tem cacau. Né? A gente foi descobrindo também coisas. Também o brasileiro ficou... entendeu do que nós vendemos para os Estados Unidos. Né? Nós exportamos sílica de uma empresa química para os Estados Unidos e compramos silicone, que a sílica é matéria-prima para fazer silicone. Então,
Então, tudo isso está aparecendo, né? Madeira, pasta de madeira, isso é uma questão importante que faz essas madeiras. Isso já tem problema já com empregos nas regiões. Então, o governo tem uma possibilidade de ter uma ajuda é muito importante. Agora, essa ajuda, João Batista e todos que nos ouvem, e é isso que nós vamos falar, ela não pode ser somente para o empresário. Essa ajuda tem que vir acompanhada de manutenção de emprego, quer dizer, porque muitas vezes isso acontece, primeira providência, ele vai atrás do dinheiro público e manda o trabalhador embora, mas aí não faz sentido. Então, por isso que eu já disse no começo, nós temos experiência nisso, o movimento sindical tem experiência nessa negociação, conseguiu fazer manutenção de emprego, e é esse caminho que nós queremos tomar, né? Que tenha dinheiro, se necessário, tenha dinheiro para segurar a barra com determinados setores, mas também que prevaleça empregos. Olhando para o lado do emprego. Sem dúvida. Tá? Então, porque não faz sentido, né? Exatamente. Porque eles estão falando, Serginho, se efetivamente concretizar o tarifaço de 50%, do número muito grande de trabalhadores que perderam emprego. Se o governo está dizendo, eu vou ajudar a criar o plano de emergência, como você falou aí bem, um plano de emergência para tentar dar uma amenizada nisso. Tem que ser para as partes, né? Não tenha dúvida. Porque não faz sentido. Não tenha dúvida. Você tem um banco, né, que o governo anterior tentou destruir, que é o BNDES, e ele tem hoje trabalhado muito bem com a Nova Indústria Brasil, com a descarbonização, com vários ramos do fortalecimento da indústria brasileira. Não teria sentido dele fazer ou entrar num plano emergencial que não fosse para manter gente dentro do mercado de trabalho, né? De assegurar empregos. Então, tudo isso, João Batista, nós fizemos uma proposta bastante ampla nesse sentido, né? Falando da nova indústria, falando de fórum permanente, falando de proteção de emprego e negociação coletiva e falando da própria Nova Indústria Brasil, a questão de inovação, mapeamento ocupacional, quer dizer, a gente caminhou e falou, olha, nós temos propostas a ser feitas. E eu acho que isso foi importante naquele momento e nós estamos atentos a essa questão do tarifaço. Além do governo brasileiro, Sérgio, acho também é bacana a iniciativa do Parlamento Brasileiro de tirar um grupo de senadores para ir lá tentar conversar com os secretários americanos, com os empresários americanos, e apesar de, infelizmente, estar nos meios de comunicação, e não é eu que estou falando, mas é os meios de comunicação, que o deputado Eduardo Bolsonaro está dificultando tudo que é encontro que ele pode ir lá. Acho que é um antipatriotismo tamanho que não faz nem sentido, né? Mas acho que é louvável essa iniciativa também do Parlamento Brasileiro. Sim. E uma outra coisa, de passar, acho que também é interessante, Serginho, essa atividade, esse lançamento dessa carta que teve aqui em defesa da soberania nacional no Lago de São Francisco, na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Mais de 200 entidades assinaram a carta, acho que foi fundamental, quase 1.000 pessoas lá. Isso. Acho que é uma iniciativa muito positiva, que a sociedade brasileira está dando, dizer, olha, precisamos conversar, precisamos fazer isso, mas a soberania nacional está à frente de qualquer coisa. Não podemos... vamos negociar, menos soberania. Isso não pode. Isso aí. Eu estive lá, no Largo São Francisco, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, e hora que você reúne entidades não só sindicais, empresariais, os estudantes, a magistratura, advogados, a OAB, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Quer dizer, isso é muito representativo enquanto a sociedade dizendo assim, nossa soberania é inegociável e nós precisamos dar as mãos em defesa do Brasil e dos brasileiros. Eu acho que isso é fundamental. E você tira um pouco também aquela coisa, não, isso é um movimento só da esquerda contra a direita. Não, é um movimento a favor do Brasil. Então, acho que foi
muito importante essa realização dessa atividade no último dia 25, lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Muito importante. Bom, Sargento, nós estamos indo finalmente aqui. Queria te agradecer muito, trazer aqui um abraço dos trabalhadores metalúrgicos de Osasco e região, um abraço da nossa diretoria, do presidente Gilberto Ratinho. Quando nós falamos, quem vai estar? O Serginho. Puta, legal. Estamos, né? Porque pelo know-how que você tem, pelo conhecimento. Mas, para a gente finalizar, quero fazer as considerações aqui, e também com o teu olhar, como é que está hoje, lá hoje, o governo lá, o Alckmin, esse pessoal nas negociações lá, como é que você está vendo isso? Lá no 45 do segundo tempo. Bom, vou ver o que eu participei, né, da reunião. Tem um conhecimento legal, está participando, né? O presidente Miguel estava numa missão internacional, pediu para a gente representar a nossa central lá, né, representando o presidente Miguel. Cuidado, a palavra tem sido muito isso. Cuidado, equilíbrio, soberania inegociável, né? Eu até brinquei e falei, vamos falar imexível também, né? Para poder lembrar do nosso velho e amigo Magri, né? Mas todos eles com uma certa trabalhando com uma certa cautela. E eu acho que isso é importante, porque senão pode ter uma tentativa de você colocar, ideologizar o debate e tudo mais, né? E acho não, tenho convicção que não é hora de nada disso, né? Não tem essa agora, não. O interesse é nacional, né? Nós estamos no interesse nacional. E eu acho que isso fez, inclusive, com que a própria sociedade, de forma geral, está tendo condições de enxergar o desserviço que aquele cidadão deputado residente lá nos Estados Unidos está fazendo contra o seu próprio país e seu próprio povo. Né? Então, acho que então, o caminho da cautela, da construção, da busca do diálogo, ele tem prevalecido. Né? E eu acho que o papel liderado pelo presidente Lula, que nomeou o vice-presidente Alckmin, junto com outros ministérios, junto com o Itamaraty, para fazer esse diálogo, tem sido muito positivo. Talvez não está tendo o efeito no tempo que gostaríamos, mas isso não é culpa do governo brasileiro, isso é culpa da intransigência do governo americano, do próprio presidente da República, talvez mais do presidente da República Americana do que o próprio governo e empresários daquele país. Né? Então, eu vejo que estamos no caminho certo. Eu acho que e confiantes. E se tiver algum problema, que eu acho que vai ter, tá muito em cima agora, dia 1º, mas eu acho que o governo está tendo habilidade, os empresários, suficiente de dar as mãos e buscar saída para isso. Perfeito. Serginho, agradecer muito, obrigado. Bom bate-papo, acho que foi bacana essa nossa conversa aqui, essa troca de ideias, para tentar ajudar o trabalhador, não só de Osasco, mas de forma geral, que todos assistem esse Hora da Boia Cash, trazer essas informações para os trabalhadores. Obrigadão mesmo. Obrigado, um abraço mais uma vez ao Gilberto, mais conhecido como Ratinho, e claro, Metalúrgico de Osasco tem umas vastas histórias, inclusive na luta pela democracia no nosso país. Então, tem história e espero ter contribuído com os debates. Obrigado. Obrigado.